Graças a paz, meus irmãos. Mais uma devocional nossa. Eu espero que Deus fale muito conosco hoje e enche o nosso coração de paz, de alegria. Amém? Que a gente prove aí do renovo que pode vir só de Deus para as nossas vidas. Eu tenho ouvido muito as pessoas especularem sobre quais seriam os motivos da gente estar enfrentando tanta coisa difícil, né? Tanto problema e todo esse sofrimento, né, por conta da pandemia. Mesmo aqueles que creem no governo absoluto, soberano de Deus, têm se ocupado com isso. E eu vejo alguns dizendo que isso é sinal do juiz de Deus, é Deus punindo e julgando o mundo, é Deus disciplinando a igreja, enfim, muita coisa. Eu realmente acredito que tentar entender os motivos do sofrimento na nossa vida não é a melhor alternativa. Pelo menos não costuma ser, né? Ou então o caminho bíblico aí correto quando a gente se vê diante dessas situações. Precisa sim haver em nós uma sensibilidade para a gente se autoavaliar e perceber se o que a gente está passando pode de alguma forma estar associado a um pecado ou uma situação específica, ou uma postura obstinada e orgulhosa da nossa parte, alguma escolha errada que a gente fez, enfim. Mas talvez a melhor opção seja procurar entender o que é que Deus está tentando nos ensinar com tudo isso. As lições que Ele quer que a gente aprenda, ao invés de ficar aí revirando o desconhecido, né? Tem coisa que está guardado aí como segredo, restrito à soberania de Deus. Lembre-se disso. A pergunta não é o que, mas para quê. É a forma mais saudável, né? Mas sim, é claro que isso pode ser um sinal da disciplina de Deus, mas eu acredito que dizer apenas é, isso seria reduzir o plano de Deus a um pequeno aspecto, né? Enquanto que aquilo que Deus faz e está fazendo tem dimensões, extensões maiores aí e tocam vários outros aspectos. Deus costuma ser assim. Enquanto a gente acha que ele está fazendo uma coisa, ele na verdade está fazendo milhares de outras coisas. Tudo sempre muito alinhado, né? E de acordo aí com a extensão e a perfeição do seu plano maravilhoso. Eu diria então que Deus está fazendo uma porção de coisas. Isso envolve o mundo, os ímpios, a igreja, os cristãos, a nossa vida, né, a nível individual, mas que diante de tudo isso, não há motivos para nós, os filhos de Deus, andarmos inquietos, né, ou amedrontados, como se o juiz de Deus fosse nos fulminar. O texto de 1 João 4, 16 e 18 fala sobre isso. O texto diz assim: Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele é. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse texto ele diz que nós conhecemos o amor. Afinal de contas, o amor foi revelado a nós. O amor é o próprio Deus manifestado em Jesus Cristo. Os cristãos devem ser aqueles que mantêm essa convicção, né? Essa é a realidade que revoluciona as nossas vidas e faz com que a gente viva vidas mais bonitas nesse mundo. O verso 16 vai dizer que quando permanecemos, ou seja, esperamos no amor, nós temos confiança. Afinal de contas, o amor também é uma forte evidência de que nós estamos em Deus. A primeira carta de João vai trabalhar essa ideia e tem essa temática como um dos pontos centrais, né? A palavra confiança, ela vai se repetir aí no verso 17, e a confiança ela é apresentada como resultado do amor de Deus por nós e também como resultado da vida que nós vivemos, né? O verso 17 diz assim, presta atenção: Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do julgamento mantenhamos confiança, pois segundo ele é, nós também somos nesse mundo. Ou seja, essa confiança flui tanto do amor de Deus, como também é resultado da consciência daquele que sabe que tem vivido de acordo com aquilo que Deus espera dele. Sabe aquela frase, quem não deve não teme? Aqui ela faz um pouco de sentido. Quando nós não vivemos nesse mundo de acordo com a vontade de Deus, isso enfraquece e leva embora a confiança e faz com que a gente, não sem motivo, nos sintamos inseguros, né? Como se nós estivéssemos em perigo. Isso furta os efeitos e o sentimento da graça e o amor de Deus, né? O pecado obstinado rouba
todo esse brilho e obscurece essa condição favorável que nós temos diante de Deus, fazendo com que nós não mais percebamos ela, né? Ela ainda continua ali, mas é como se ela se apagasse, ficasse e a gente ficasse impedido de ver e sentir. Isso a Confissão de Fé de Westminster vai falar em uma das suas sessões sobre isso, mostrando como que mesmo os eleitos em uma condição de pecado obstinado sofrem o distanciamento e o apagamento do espírito por conta da presença do pecado na vida deles. Isso a gente pode dizer que é a síndrome da consciência culpada, né? Eu me lembro de quando eu era criança e ia chegando aí a época da reunião dos pais na escola, eu ficava aflito, morrendo de medo. Mas era porque eu sabia que eu tinha feito arte, né? Ou então eu tinha deixado de fazer o que eu deveria ter feito. Do contrário, não tinha porquê eu estar daquele jeito, ficar com medo. Mas essa é apenas uma afirmação contida nesse texto, né? De onde vemos como a confiança precisa ser preservada também por meio de um viver santo. Do contrário, ela fica titubeante, né? Mas eu preciso dizer, no entanto, o fator determinante no texto não são os nossos erros ou acertos, muito pelo contrário. É o fato de Deus ter nos amado apesar deles. Essa é a força motriz e a base da nossa ousada confiança, né? A confiança no dia do julgamento é a experiência dos crentes que não só sabem e têm uma compreensão exata do evangelho e das doutrinas bíblicas, mas também têm o amor de Deus aperfeiçoado no seu interior. O dia do julgamento se refere no sentido mais amplo ao tempo final de acerto de contas diante de Deus. João diz que os crentes podem viver suas vidas com confiança, literalmente com ousadia. Não tem porquê eles sentirem medo em relação a esse dia. Ao eles olharem para a volta de Cristo, e quando eles vão estar aí diante de Deus, isso não precisa lhes causar nenhum tipo de insegurança ou pavor. Os crentes algum dia vão estar diante do trono de Deus, mas sem medo nenhum, né? Mas sim com confiança naquilo que o seu Senhor e Salvador fez por cada um deles. Quando chegar o dia da contabilidade final, eles vão ver o cumprimento daquilo que João também diz no capítulo 3, no verso 2, na parte B. Nós, ou seja, os crentes, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. No verso 18, o texto diz assim: no amor não existe medo. A palavra phobos, aí no texto original, significa terror. Né? Quer dizer, então, meu irmão, que o amor de Deus vence, aniquila, desfaz o medo e o terror. O texto diz lança fora, ou seja, arremessa, joga para longe. Né? O amor arranca o medo de dentro da gente e lança ele para longe, meus irmãos. O texto segue dizendo que o medo produz tormento. Isso significa que o medo nos prende aos sentimentos de punição, castigo e juízo. Você imagina conviver sabendo de uma sentença dura e terrível e castigante, né? Seria algo flagelante isso. É como se o medo pegasse pela mão e controlasse a mente, trazendo agitação, perturbando as emoções. O verso aí termina dizendo que aqueles que temem não é aperfeiçoado no amor. Aperfeiçoado diz respeito aí a amadurecimento, a algo completo, né? Aqueles que creem no amor de Deus e gozam dessa confiança, significa que eles estão completos e alcançaram a maturidade. Ter a convicção no amor de Deus significa maturidade, aperfeiçoamento. A grande questão aí é que os crentes não devem ser laçados pelo medo, porque o amor lhes traz ousada confiança e a segurança de que eles não enfrentarão a punição de Deus. Qual que é a nossa conclusão, meu irmão? Muito simples. Seja lá o que Deus esteja fazendo com tudo isso que nós estamos vivendo, você não deve temer. Porque se você não deve ter medo do grande dia do julgamento, o dia da contabilidade, quem dirá então de qualquer outra coisa que Deus possa estar fazendo agora? Você não precisa andar atormentado nem deixar o medo capturar você e controlar a sua vida, te deixando agitado e inseguro. Deixe o amor de Deus ocupar cada canto da sua mente e de suas emoções e expulsar, arremessar para bem longe o medo e o terror. Porque é isso que o amor de Deus faz nas nossas vidas. Amém? Confie no amor de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Obrigado porque ela nos constrange. Obrigado porque ela nos desperta, Deus, para a verdade do Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e a falta de confiança em Ti. Perdoe pela falta de maturidade, embora do tempo decorrido
nós já deveríamos ter alcançado um estado de maior plenitude no Senhor. Mas o Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, sabe o quanto nós somos dependentes. O justo pode cair até 7 vezes, a tua palavra diz, mas o Senhor os põe de pé. E é na nossa fraqueza onde o Senhor infunde força e a gente chega à compreensão de que a sua graça é infinitamente melhor. Obrigado, Deus, pela mensagem, o texto de João que nos lembra do amor de Deus. Nos lembra que nós somos aperfeiçoados no amor e que nós não temos o porquê temer o juízo, a punição ou o castigo de Deus, porque sobre nós o Senhor só dispensa a sua graça e o seu amor. Continue cuidando de nós, Pai, sustentando as nossas vidas. Nós pedimos isso com fé e com alegria, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima.